Olá, tudo bem contigo? Eu me chamo Robson e eu estou criando um curso gratuito de marketing digital aqui no YouTube, exclusivamente para você. Essa é a quinta aula que eu estou gravando desse curso. A primeira aula foi sobre os fundamentos básicos do marketing digital, depois eu fiz uma aula sobre Instagram, uma aula sobre comunicação, uma aula sobre YouTube e hoje a aula vai ser sobre podcast. Então, se você quer aprender como fazer um podcast e como se destacar, já pega papel e caneta e anota tudo, pois você anotando, isso pode te dar novos insights. Para essa aula de hoje, eu preparei alguns mapas mentais bem legais para você entender melhor como é que funciona essa questão do podcast. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a definição de podcast, por que criar um podcast, os pilares para um podcast de sucesso, como escolher o seu nicho, como você pode fazer o nome e a logo. Eu vou também te dizer se é melhor fazer um podcast em áudio ou em vídeo, como fazer o roteiro do podcast, os equipamentos que você vai precisar. Vou te falar sobre os convidados, sobre edição, sobre como postar. Vou te falar algumas métricas importantes. Além disso, vou também te dizer como você pode crescer o podcast, como você pode ganhar dinheiro no podcast, coisa que a gente quer muito, né? Eu vou te dar uma dica bônus e por fim eu vou te dar uma recomendação. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque essa aula aqui tá bem completa e eu não quero que você perca nada. Sem mais enrolação, vamos para a definição. O podcast é um formato de conteúdo em áudio e às vezes também em vídeo, publicado na internet em episódios geralmente com uma frequência regular, como semanal ou quinzenal. Ele pode ser acessado sob demanda em plataformas como Spotify, Apple Podcasts, YouTube e outras. Os podcasts costumam abordar temas variados como entretenimento, educação, notícias, entrevistas, negócios, saúde, entre outros. E pode ser de diferentes estilos, conversa informal, entrevistas, narração solo, ou até mesmo roteiros jornalísticos. Aí você pode me perguntar, mas por que criar um podcast? Quando você cria um podcast, você ganha autoridade e credibilidade, ajuda você a criar uma comunidade. O podcast é uma plataforma que tem facilidade de consumo, porque novamente se a pessoa quiser lavar louça ou fazer alguma atividade secundária que não precise de tanta concentração, ela pode só colocar ali um podcast e escutar. Além disso, o podcast também tem um baixo custo de produção. Então, como não tem uma barreira de entrada tão grande, é uma boa forma de se começar. Também o podcast te dá opções de monetização e oportunidades diversas, o que pode ser muito bom para os seus negócios. Ele também te proporciona a possibilidade de fazer network e parcerias. Além de tudo isso, ele também vai servir para expandir sua marca. Se você já tiver uma marca e quiser expandi-la, o podcast é uma boa para isso. E quais são os pilares de um podcast de sucesso? Os pilares são a qualidade, a consistência, o conteúdo e o conceito. Quando a gente fala de qualidade, é preciso ter em mente que o seu áudio do seu podcast precisa ser muito bem tratado. O ambiente precisa ser controlado e também você precisa passar um conteúdo interessante para as pessoas. Que não fique uma coisa monótona ou morgado. Que realmente seja uma coisa boa para a pessoa que está te assistindo. Porque por exemplo, essa questão do áudio bem tratado, quando a gente escuta algo que o áudio não tá bom, a gente sai logo. Então realmente o áudio precisa estar muito bem tratado para poder a gente ficar mais imerso naquilo ali. Mais pra frente no vídeo eu vou te mostrar como é que você pode tratar seu áudio. Vou te mostrar algumas ferramentas. Além disso, você também precisa ter consistência. A consistência é tudo na produção de conteúdo. Porque se você postar esporadicamente, o algoritmo vai entender que você não está fazendo aquilo ali com afinco, que ali realmente não é um negócio. Então realmente você precisa de consistência. É interessante você postar o máximo possível sem comprometer a qualidade. Também não adianta postar um podcast por dia, mas se tem uma qualidade ruim, é melhor passar mais alguns dias e ter uma qualidade melhor do que postar sem qualidade. Se você conseguir postar só uma vez por semana, mas com alta qualidade, não tem problema. Um outro pilar muito importante é o conteúdo. Independente do tema, o seu conteúdo precisa ser legal e interessante. Precisa prender o ouvinte. Igualmente importante é o conceito. É importante você definir o que e como você irá apresentar o tema. É de maneira formal, de maneira informal? É algo mais descontraído? Algo mais sério? Você precisa definir isso antes de começar o seu podcast. É muito importante mesmo isso daí. Certo, agora que você já sabe esses pontos, você pode perguntar, né? Como escolher o nicho? Assim, eu recomendo o seu nicho ser uma coisa que você gosta de falar ou fazer
Mesmo que você não seja pago por isso, porque a longo prazo você faria por paixão e não simplesmente por dinheiro. Para ficar mais claro na sua mente, tenta pensar em coisas que você gosta de conversar com as pessoas. No meu caso, por exemplo, eu gosto de conversar sobre futebol, sobre como funciona a mente humana, sobre o mercado de trabalho. Tenta fazer um exercício de imaginação e pensar no que você gosta de conversar com seus amigos, que aí seria uma boa oportunidade para você criar um podcast. Para você criar o nome e a sua logo, você pode fazer o seguinte: como você escolhe o nome? Não precisa necessariamente ter cast no nome. Normalmente a gente pensa assim, tem que ter cast, por exemplo, meu nome é Robson, né? Aí vai dizer assim, Robcast, ou então o nome do canal, isso dá retorno, aí Retorno Cast. Não precisa necessariamente ter cast no nome. O nome precisa ser legal, divertido e fácil de lembrar. E onde fazer a sua logo? Para você fazer a sua logo, tem alguns programas pagos e gratuitos. Os programas gratuitos são o Canva, Atracto, Luca, o Design Evo e esse daqui, Redshift by Shopify. E as plataformas pagas que você pode usar é o Canva Pro, o Tracto na versão paga, o Luca na versão paga, o BrandCloud e o Adobe Express Premium. Tem também uma inteligência artificial chamada Ideogram que ela também faz logos. Você pode dar uma olhada depois para ver se adequa ao seu caso. Tudo bem. Aí você pode também estar se perguntando, e o podcast é melhor fazer em áudio ou em vídeo? Se você puder fazer nos dois, faça nos dois, porque estará em mais plataformas. E é muito interessante você também estar no YouTube, porque o YouTube ele é um algoritmo melhor que o Spotify na questão da divulgação. Ele vai divulgar de acordo com os interesses do ouvinte. E ele divulga muito mais do que o Spotify. Então, realmente é interessante também colocar o seu podcast no YouTube. Se você tiver que escolher um obrigatoriamente, você deve priorizar o áudio. Porque vamos pensar o seguinte: você consegue ficar 2 horas vendo um filme sem áudio? Eu acredito que não. Realmente vai ser muito ruim de assistir, não é mesmo? Mas por outro lado, se você consegue ficar 2 horas só escutando um conteúdo, por exemplo, um conteúdo de finanças, um conteúdo sobre marketing digital, será que você consegue ficar 2 horas escutando? Tem bem mais chance de você conseguir. O áudio, ele segura a sua atenção. Normalmente fazemos outras coisas enquanto escutamos. É aquilo que eu te falei agora há pouco. Quando a gente vai lavar a louça, ou almoçar, ou alguma coisa do tipo, a gente pode só botar ali um podcast e começar a escutar enquanto faz essa atividade secundária. Tudo bem, mas e como eu faço o roteiro do podcast? Eu preciso ter um roteiro? O roteiro é importante. Ele é interessante para organizar as suas ideias. Além disso, ele serve para lembrar de pontos importantes na hora que você estiver fazendo o podcast. Eu vou te passar agora a estrutura do roteiro. A estrutura do roteiro deve ser primeiro a introdução, depois deve ter a apresentação, em seguida a pauta e por último os recados finais. A introdução é o momento que se fala do que vai ser abordado no episódio ou programa daquele dia. É aqui que o ouvinte decide se vai continuar ou não. Ou seja, realmente na introdução é o momento mais importante, porque pode ser que ele comece escutando e com poucos segundos ele já saia do podcast. Então você tem que dar uma importância grande aqui na introdução. Já na apresentação, é o momento onde você se apresenta e apresenta possíveis convidados, se tiver. Ele serve para quebrar o gelo, tanto entre vocês, como também para os ouvintes. Em relação à pauta, ela serve para a conversa fluir mais naturalmente. E nos recados finais, é bom para gerar um engajamento com o público, para fazer uma chamada para ação, ou seja, para ele se inscrever no podcast, para ele continuar acompanhando, e também para você passar as redes do convidado que você trouxer, caso você traga. Em relação a equipamentos, quando você está iniciando, você pode usar o seu próprio celular. Não precisa ter uma estrutura tão complexa. Além disso, é importante cuidar bem do ambiente que você está. Vou colocar uma cortina, um tapete, um colchão, para não ficar um ambiente ecoado e acabar prejudicando a experiência do ouvinte. Já que se você tiver muito dinheiro para investir, você pode investir nesses equipamentos aqui. Os nomes são bem complicados de falar, então eu vou deixar aqui na tela para você tirar um print. E no futuro, né, se você tiver interesse, você compra. Vou deixar aqui um tempinho para você tirar o print. Pronto, tirou o print. Agora vamos falar sobre os convidados. É muito interessante você chamar convidados, pois é uma forma de fazer networking. No começo não precisa focar em pessoas famosas, até porque você ainda é pequeno e nem conhece essas pessoas. Pode ser pessoas importantes, gestores de empresas, CEOs, políticos. Não necessariamente essas pessoas aqui são famosas,
mas são pessoas importantes nas suas áreas de atuação de trabalho. Certo, mas e como eu consigo convidados? Você consegue convidados tentando entrar em contato. Pode ser através de e-mail, através do WhatsApp, através de ligação, ou até mesmo ir lá na empresa que ele trabalhar. Tudo bem, agora que você sabe essa parte de convidados, vamos falar um pouquinho sobre edição. Você pode se perguntar, eu preciso editar o meu podcast? Bem, eu vou te dizer que não é algo obrigatório, porém, a música, a edição, a montagem, quando você coloca no podcast, tudo isso ajuda a dar um clima melhor, a dar uma emoção na história, no conteúdo, a dar uma ênfase. Então, realmente é bem interessante fazer uma edição legal. Os programas que você pode utilizar tem o programa gratuito, que é o Audacity, e também tem o programa pago, como o Adobe Audition. Eu vou te passar aqui as etapas da edição. Primeiro você precisa sincronizar, depois você precisa nivelar, em seguida você precisa fazer a decupagem e dinamismo, depois a montagem e por fim as trilhas. No caso da sincronização, você precisa sincronizar as linhas de áudio de cada participante, porque normalmente as pessoas pausam para falar, então é muito importante fazer essa sincronia para deixar o áudio mais fluido. Depois que você sincronizar, é importante nivelar, porque cada pessoa tem o seu timbre de voz, uns falam mais agudo, outros falam mais grave. E como existe essa diferença, é importante você manter todas as pessoas falando do mesmo tom. É isso que é nivelar. Após você nivelar, você tem que fazer a decupagem e dinamismo. A decupagem é cortar os erros e respirações para ficar algo mais fluido. E o dinamismo são elementos para não deixar o áudio monótono, principalmente em momentos de pausa. Depois é a parte da montagem. A montagem é colocar as partes em uma ordem cronológica que faça sentido para aquele áudio ali. E por último, a inserção das trilhas. As trilhas servem para deixar o podcast mais agradável de escutar. É interessante ao longo do podcast você baixar, aumentar e baixar novamente a música. Por exemplo, se tiver um intervalo, aí você coloca a música um pouco mais alta no intervalo. E ao longo do podcast deixa ela baixinha para não atrapalhar a voz de quem está falando. E os programas para você tirar essas músicas também tem gratuito e tem pago. No caso do gratuito, é a biblioteca de áudio do YouTube. Você consegue encontrar várias faixas da biblioteca de áudio do YouTube de graça, então vale muito a pena. E se você quiser uma versão paga, você pode assinar o Epidemic Sound. E lá tem milhares e milhares de músicas diferentes para você usar no seu podcast. Agora eu vou te ensinar como postar. Como postar meu podcast no Spotify? Para você baixar o seu podcast no Spotify, você pode ir no site da Anchor. Ele pertence ao Spotify. É a plataforma que você vai subir o seu podcast em áudio. Ele também vai servir para distribuição. Quando você se cadastra e coloca lá um podcast, você vai receber um link de divulgação. E você pode colocar esse link no Deezer, que é uma plataforma semelhante ao Spotify, ou seja, você vai ter o seu podcast em várias plataformas diferentes. E também você pode acessar o site podcasters.spotify.com para você analisar as métricas do seu podcast. E também você pode perguntar, né? Como fazer o podcast à distância? Por exemplo, se você quiser fazer com um amigo seu ou com algum familiar, você pode usar o próprio Anchor, porque no Anchor ele possui um botão de REC que gera um link automático para uma call. E você envia para essa pessoa que você está querendo criar esse podcast. Mas se você não quiser usar pelo Anchor, você pode usar o próprio Google Meet, o Zoom, o Discord. Vai da sua preferência mesmo. Aí, por exemplo, nessa questão do Google Meet, você pode gravar a reunião e depois no software de edição você tirar só o áudio, extrair só o áudio. Da mesma forma o Zoom e no Discord. Eu coloquei aqui Anchor Spotify e aí apareceu Spotify for Creators. É porque o Anchor se transformou nisso daqui. Então você pode se cadastrar por aqui. Você pode apertar aqui, inscrever-se. Aí você preenche, né, os seus dados e começa o seu podcast. Agora eu vou te falar algumas métricas importantes. As principais métricas é você ver o seu número de seguidores crescendo, a sua retenção e o seu engajamento. A retenção é quanto tempo as pessoas estão conseguindo ficar no seu podcast. Então, quanto melhor essa retenção, quanto maior essa retenção, melhor. E o engajamento, ele é um indicativo de fidelização. Ou seja, a pessoa escutar o seu podcast e voltar para escutar novamente depois. E para você crescer o seu podcast, você pode fazer collab, usar as redes sociais, usar as redes do convidado, fazer SEO,
fazer muito bem o título e a thumb, fazer cortes, investir em mídia paga. Tudo isso aqui ajuda você a crescer o seu podcast. Essa collab é você chamar alguém de outro podcast para gravar com você e você grava lá no podcast da pessoa. Ela é uma ótima oportunidade de networking, pois vocês podem trocar experiência. Além disso, você pode usar as redes sociais. Pode pegar áudios de vídeos seus de outras plataformas e colocar no podcast. Por exemplo, se você tem um canal no YouTube, você pode pegar só o áudio de uma parte do vídeo e subir no seu podcast, ou mesmo o vídeo todo. Aí você pode criar perfis em outras redes para compartilhar seu trabalho no podcast. Pode ser no YouTube, no TikTok, no Instagram. É uma ótima forma de usar essas redes sociais para você crescer o seu podcast. Você também, caso você tenha um convidado, você pode usar as redes dele. Por exemplo, você pode fazer um Reels no Instagram falando do convidado e marcando o perfil dele. Ou seja, os seguidores dele vão ver que você tem um podcast e pode acabar te acompanhando também. Igualmente importante é você investir em SEO. O SEO é uma maneira de otimizar o conteúdo para ele ficar mais fácil de ser encontrado. É importante colocar palavras-chave importantes na descrição, pois isso ajuda a ranquear o conteúdo no Google e nas outras plataformas. Você vai também precisar investir tempo e dedicação no título e na thumbnail. A thumbnail é a capa. Ele é o divisor de águas que diz se a pessoa vai clicar ou não no seu podcast. E o título, ele deve ser impactante e complementar a thumb. Também é legal você fazer cortes. Os cortes, eles servem para ir para o programa principal. Pode usar momentos específicos do programa, ou seja, do programa que eu digo é do podcast, para criar thumbs e vídeos para o YouTube. Além disso, é interessante, caso você tenha dinheiro, investir em mídia paga. Você pode impulsionar o seu podcast em redes sociais como Instagram, Facebook, YouTube, através da publicidade paga. E eu creio que a melhor parte é essa daqui. Como ganhar dinheiro com podcast? Você pode ganhar dinheiro com podcast através de publicidade, através de uma área de membros e também você pode vender os seus próprios produtos. Essa questão da publicidade, se você fechar uma publicidade pela sua performance, ou seja, o resultado que você dá para a empresa que está te contratando, você tem uma grande chance de faturar bem. É preciso ter em mente esses dois termos aqui, o CAC e o LTV. O CAC é o custo de aquisição do cliente, ou seja, quanto aquela empresa está pagando para conquistar um cliente. E o LTV é o tempo de vida do cliente dentro da empresa. É quanto aquele cliente fica comprando ao longo do tempo daquela empresa. Por exemplo, 3, 4, 5 anos ou até a vida toda. E como você chega nesse anunciante? Chama ele para gravar no seu podcast. Que isso aqui é uma forma de tanto ele ficar conhecido, mais pessoas verem a empresa dele e ele mesmo, e você ganhar com isso. Você também pode fazer uma área de membros. A área de membros é um espaço exclusivo, geralmente online, onde apenas pessoas autorizadas, como alunos ou assinantes, têm acesso a conteúdos ou benefícios especiais. Mas é muito importante você agregar valor aos seus membros. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de área de membros. O próprio Spotify, você pode criar uma área de membros lá. Só que lá só serve para conteúdos em áudio. Você pode criar uma área de membros na plataforma Apoia-se, no Cartaz e Assinaturas, no Colabora.ai, no Orelo, no Patreon e no Padrim. E também você pode vender os seus próprios produtos. Crie produtos sobre o assunto que você fala no seu podcast, porque tem mais chance das pessoas comprarem. E agora eu vou te dar uma dica bônus aqui. Se você conseguir fazer com que muitas pessoas entrem num curto espaço de tempo no seu podcast, ele tem grande chance de ficar ranqueado na categoria em alta. Tipo assim, você vai criar um podcast hoje, aí você divulga nas suas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, outra rede social que você tiver, para eles comparecerem exatamente naquela hora. Se for várias pessoas, ele vai ficar ranqueado no em alta e mais pessoas vão assistir. Então, uma dica muito boa. E agora, uma recomendação muito importante que eu quero te fazer. Esse canal aqui, eu monetizo ele através da venda de produtos como afiliado e através do AdSense. O principal produto que eu vendo é o Fórmula Negócio Online, que é um treinamento de marketing digital. O Fórmula Negócio Online, ele é disparadamente o melhor treinamento para iniciantes no marketing digital. Ele ensina tudo sobre a criação de negócios online, do zero ao avançado, para você começar a aplicar e ter resultados reais. Ele é um passo a passo completo, clique a clique, mesmo que você não saiba nada de marketing digital.
Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição para você conferir lá, tudo bem? Se você quiser comprar algum dia esse curso, compra aqui pelo meu link, porque você vai estar me ajudando bastante a eu continuar produzindo conteúdo ricos como esse para você. Eu posso contar contigo? Se você gostou dessa aula, eu vou te pedir para você apertar no botão de gostei e se inscrever aqui no canal, pois com isso você vai continuar podendo acompanhar meus conteúdos. E eu vou te deixar aqui com a playlist do curso de marketing digital que eu estou criando. Clica nela e vamos aprender!